Bom, boa noite a todos. Bom fim de tarde, né? É sempre um prazer estarmos aqui na nossa união. Eu sou trabalhador da casa também já há alguns anos. E sempre quando a gente tem uma tarefinha nova para executarmos, a gente lembra um pouquinho da nossa trajetória aqui na União. Quando eu adentrei aqui com 16 anos, lá em 2002, iniciando na doutrina espírita pela dor, né, pelo sofrimento, na perda de uma mãe muito precoce, né, um erro médico, e me apresentaram a doutrina espírita, e aí ela me deu todo um norte, toda uma base, todo um farol, né, para que eu pudesse aí me conduzir. E aqui ganhei muitas mãezinhas, né, muitas mãezinhas, muito amor, muito acolhimento, e aqui cheguei. Então, minha trajetória na União é sempre um motivo de muito carinho para mim, de muito amor mesmo, né, por essa casinha aqui, que a gente diz é a nossa segunda casa, a nossa segunda família, mas acho até que é a primeira casa, é a nossa casa mesmo, é a nossa família, né, espiritual e material, que nós vamos fazendo aqui, tantas amizades, tantos amores aí nessa caminhada. E o tema aí que nós escolhemos para hoje, para a gente conversar um pouquinho, né, mediunidade com Jesus em tempos de transição planetária. E a gente já está aqui nesse sábado frio, né? E já temos aí um pequeno empecilho aí nesse período aí de inverno que nós estamos vivendo aí, e chuva e frio, e já fica mais difícil a gente vir para o trabalho, né, na casa espírita, já tudo fica mais complicado, né, tá mais quentinho dentro do nosso lar, já fica difícil a gente sair de casa, e aí já estão os empecilhos aí, né, para a gente exercer a nossa mediunidade, um deles, quem sabe, a questão do nosso clima, né. Mas antes de nós iniciarmos aqui no material que eu preparei para nós, a gente tem que se situar um pouquinho no contexto geral que nós estamos hoje vivenciando, né? Nesse contexto de transição planetária, para a gente conseguir entender qual é o nosso papel, conseguirmos entender as dificuldades que a gente enfrenta ao exercer a nossa mediunidade, ao exercer a nossa reforma íntima. Que tempo é esse que nós estamos vivendo? É muito importante a gente se situar nesse tempo, né? Porque isso nos ajuda muito, nos dá mais suporte para entender e compreender por que das dificuldades, por que é difícil a gente conseguir avançar em algumas questões. Então, que tempo é esse que nós estamos vivendo? Um tempo de transição planetária, um tempo já anunciado. De tempos em tempos os mundos, os planetas precisam avançar, precisam evoluir, e o nosso está nessa transição, de um planeta aí de provas e expiações para um planeta de regeneração. E um período de transição planetária é um período difícil, é um período que tem muito movimento, que tem muita energia, tem muita coisa circulando, muita coisa acontecendo, como se um vulcão aí estivesse em erupção, né? Muita coisa tem que vir para fora para ser trabalhada nesse planeta, e nós que estamos aqui, né, encarnados principalmente. E aliás é uma benção nós estarmos encarnados no momento de transição, porque é um momento que as coisas são muito rápidas, são muito dinâmicas, tudo se transforma de maneira muito rápida, tudo se transmuta, e isso é bom, se nós usarmos isso a nosso favor, né? Então, que mundo é esse que nós estamos inseridos hoje, né? O que está acontecendo ao nosso redor? Então, hoje a gente está vivendo, sim, uma era da tecnologia, uma era da informação, uma era virtual, né? Nós estamos aí com esses nossos celulares, né? A gente vai ficando escravo desses aparelhos, a gente faz mil coisas, né? A tecnologia nos ajuda, o problema é a forma que a gente usa, às vezes, errado a tecnologia. Tem o WhatsApp, as redes sociais, né? Que nos aproximam de quem está longe, mas começaram a nos afastar de quem está perto. A gente não tem mais aquele olho no olho, aquela troca, as nossas reuniões em família, todo mundo mexendo no celular, então a gente está perdendo um pouco a afetividade também, mas não porque a tecnologia é ruim, mas sim porque nós não estamos usando de maneira adequada, né? Então vivemos essa era, né, de tecnologia, de informação, das mídias, redes sociais, a informação chegando, né, de maneira instantânea até nós, e isso é muito bom, muito positivo. Mas vivemos também uma era da depressão, uma era da ansiedade, uma era onde nós estamos aí vivendo um caos com relação
a segurança pública, a violência, a criminalidade. Vivemos uma era também onde o número de suicídios está aumentando muito, drasticamente. Nós tivemos o último relatório mundial da Organização Mundial da Saúde, que disse que em 2012 eles conseguiram fazer um apanhado de que em torno de um ano nós tivemos 1 milhão de suicídios. Imagina, é muita gente, né, se suicidando. O que está acontecendo? Né? Estamos doentes, né, enquanto sociedade. Né? E esse é o nosso período de transição planetária. Tudo isso está acontecendo junto. Então é importante a gente se situar e perceber que mundo nós estamos, para a gente conseguir entender um pouquinho a nossa vida. Conseguir entender um pouquinho as dificuldades que a gente vivencia, por que nós estamos vivenciando tudo isso. A gente tem que se situar nesse mundo. A gente tem que olhar um pouquinho para a história, olhar um pouquinho para esse contexto agora. E a gente percebe, né, pessoal, a gente vai acompanhando o que está acontecendo, né, no nosso país, no Brasil, né, coração do mundo, pátria do Evangelho, né, são crises, né, institucionais, crises econômicas, crise na segurança pública, crise na área da saúde, né? Vivemos uma crise de representatividade com relação à política, são cada vez mais denúncias aí de corrupção, né? Mas tudo isso faz parte desse momento de transição planetária, né? Tudo isso faz parte. Como nós iniciamos a nossa fala, tudo bem? Maria Lúcia. Então tudo isso é muito importante que está acontecendo, né? A gente vira, mas é um caos, né? Agora vai acabar o mundo, né? A gente cria esse caos, né? Aí a greve disso, a greve daquilo, parece que as pessoas ficam esperando um apocalipse zumbi ou alguma coisa do gênero que vai resolver, que não, agora tem que acontecer algo muito ruim para as coisas acontecerem. Não, né? Mas a gente cria caos, cria o caos, né? Parece que a gente gosta desse caos, mas tudo isso é extremamente natural e é importante, né? É necessário que venha um escândalo, né? Pegando aqui as palavras de Jesus, que venha um escândalo para que as coisas comecem a ter uma solução, a ter um novo direcionamento. Então isso que a gente vivencia hoje, vivencia em especial no nosso país, tudo isso é natural, tudo isso já era esperado, tudo isso faz parte do momento de transição planetária. Agora a grande questão é, essa transição que ocorre no planeta ocorre também dentro de nós. E aí que é o difícil. Esse vulcão, erupção, está acontecendo em cada um de nós. E é um momento da gente olhar para isso, olhar para as nossas questões interiores e começar a trabalhar. Porque é um momento importante. A gente avança muito rápido, a vida nossa é muito dinâmica hoje em dia. 24 horas do dia a gente faz milhões de coisas, né? E o tempo passa muito rápido. E os acontecimentos também na vida. Então a gente tem que entrar nessa onda, né? Entrar, viver, temos que viver essa transição, não adianta nós queremos fugir, né? Ficarmos lá no nosso cantinho, lá dentro de casa, escondidinhos, aqui tá mais aconchegante, não. A gente tem que, né, arregaçar as mangas e ir trabalhar, e enfrentar e correr atrás, né? E esse é o chamamento dessa era de transição. E como vivenciarmos tudo isso e sendo médiums, né? Mas eu não trabalho, não, mas todos nós temos a nossa parcela, né? A nossa sensibilidade, mediunidade. Como vivenciar esse momento e que influência tudo isso nós vamos sofrer aí no desenvolvimento da nossa mediunidade. É isso aí que a gente vai conversar um pouquinho agora. Então eu começo aqui com um resgate histórico para nós, tá? Com relação à mediunidade. Vou fazer a leitura aqui para nós, né? Então o dom da nossa mediunidade é tão antigo quanto o mundo. Os profetas eram médiuns. Os mistérios de Eleusis se fundavam na mediunidade. Os caldeus, os assírios tinham médiuns. Sócrates era dirigido por um espírito que lhe inspirava os admiráveis princípios da sua filosofia. Ele lhe ouvia a voz. Todos os povos tiveram seus médiuns. E as inspirações de Joana d'Arc não eram mais do que voz dos espíritos benfazejos que a dirigiam. Livro dos médiuns, né? Essa passagem. Nossa estrada de Damasco. Acho que todos nós já tivemos uma estrada de Damasco. O que a estrada de Damasco simboliza para nós? Né? É aquele encontro, é aquele chamamento com Jesus. E agora? É o livro Paulo Estevam, né, que é fantástico. Para quem não leu, fica a recomendação. Nós tivemos a nossa estrada de Damasco. Em algum momento nós fomos tocados, né, por estarmos aqui hoje, assistindo uma palestra, por estarmos envolvidos
na casa espírita, realizando alguma tarefa, seja um grupo de estudos ou participando de algo, em algum momento da vida nós somos tocados. Nós tivemos a nossa estrada de Damasco, que Jesus nos tocou profundamente e que nós tivemos que fazer essa transformação. Pode ser que a nossa estrada de Damasco tenha começado em outra existência, né? Talvez nós estivéssemos aqui, como Jesus disse, né, para ele, recalcitrado muito, né, contra os agulhões, até encararmos tudo isso e aceitarmos Jesus, né? E aí o chamamento para a Boa Nova, né, do mestre, do Saulo, Saulo, né, por que me persegues? E o Saulo, ele foi um dos maiores perseguidores, né, dos discípulos de Jesus, da Boa Nova, e depois ele se transformou um dos maiores discípulos de Jesus. Que transformação, né, num homem, numa única existência, né? E aí Saulo pergunta, né, quem sois vós, Senhor? Né? Eu sou Jesus. Não recalcitres contra os aguilhões. E a gente recalcitra muito na nossa vida, né? A todo tempo com as nossas dificuldades. A gente não consegue avançar muitas vezes. A gente luta muito, né, com as nossas sombras. Então, Senhor, o que queres que eu faça? Né? Então ele é tocado por aquele amor, por aquela luz de Jesus naquele momento. E aí ele diz, levanta-te, Saulo, entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. Vai. E nesse momento ele ficou subitamente cego, né? E depois na cidade lá foram acontecendo algumas situações que foram direcionando o que ele deveria fazer, né? E depois daquele momento que ele foi tocado nessa estrada de Damasco por Jesus, ele se torna um grande divulgador da Boa Nova, né? E que transformação dele. E nós tivemos isso, sem dúvida, né? Em algum momento nós encontramos essa estrada de Damasco, quem sabe a gente encontra ela mais de uma vez, mais de uma existência. Cada vez nós vamos sendo tocados por Jesus, né? De uma forma diferente. Mas essa história ela é muito forte para nós, né? Paulo Estevam. Então o que significa aí ser médium? Né? Livro dos Médiuns, aí, em 1862, por Kardec, consolida a concepção da capacidade de comunicação entre o plano físico e o espiritual como uma aptidão pertencente a todos. Né? Introduz o conceito de mediunidade como uma faculdade abrangente e irrestrita, e não como um dom específico, né, destinado a poucos escolhidos. E nós tínhamos muito esse conceito errado, né? Médium é aquela pessoa especial, que tem um dom. Quem sabe o médium seja aquele espírito que mais necessita trabalhar, né? Talvez seja aquele espírito que mais tem comprometimento, né, com o passado, e nessa existência ele se dá conta disso e através do trabalho, da caridade, da mediunidade com Jesus a gente vai fazendo o caminho contrário agora, né, e fazendo um caminho dentro das leis de amor e caridade, né? Então diz assim para nós, né, no livro dos médiuns ainda aqui, toda pessoa que sente a influência dos espíritos, em qualquer grau de intensidade, é médium. Qualquer grau de intensidade. A gente pensa que o médium é só aquele médium que está lá na mesa, né, no trabalho mediúnico, que psicografa, né, ou que dá uma psicofonia. Não, todos nós somos médios, né? É a nossa capacidade de comunicação, de relação, de intuição, de perceber, né, de ter uma sensibilidade com o plano espiritual, que está a todo momento à nossa volta, né? Então, por isso mesmo, não constitui um privilégio, né? E são raras as pessoas que não a possuem, pelo menos em estado rudimentar. Pode-se dizer, pois, que todos são mais ou menos médios, todos nós, né? Aqui uma boa influência, né? Um exemplo aqui, né? De um trabalho mediúnico, lá os mentores, né, intuindo ali os médios. E aqui seria um mau exemplo, né, da nossa mediunidade. Um indivíduo aqui, provavelmente num bar, né, bebendo, e aí está sofrendo ali a obsessão de um espírito, né? Nós é que vamos ligando as nossas anteninhas e fazendo a nossa sintonia, né? Então, qual a diferença deste médium, né, para estes médios? Qual é a diferença, né? Ambos estão exercendo esse intercâmbio, sem dúvida, né? Aqui eu estou usando a mediunidade de forma proveitosa para a caridade, para o meu progresso, para a minha reforma íntima, para o bem.
E aqui no trabalho, na casa espírita, eu estou a todo momento me trabalhando, né? Lapidando essa mediunidade, né? Transformando ela mais pura possível, identificando as minhas qualidades como médium e tentando principalmente aplicar isso lá fora, né, pessoal? Porque é fácil ser médium na casa espírita, é muito fácil. Todo mundo se trata bem, todo mundo se trata com carinho, com amor. O problema é lá fora, né? O problema é a vida lá fora. Mas é lá que a gente tem que experienciar. Eu costumo dizer que a casa espírita poderia ser a mesma relação que a gente faz quando nós estamos desencarnados na colônia Nosso Lar, né? É fácil talvez estar lá no nosso lar e nos tratar com amor, com carinho, com respeito, fazermos a caridade. É difícil quando a gente reencarna e tem que vivenciar tudo isso que a gente vivencia, né? Corrupção, violência, insegurança, medo. E aí a gente reencarna, né, com todas as nossas sombras também, a gente tem que lidar com isso. Então, vamos adiante aqui. Então a confirmação de que todas as pessoas são passíveis de serem influenciadas pelos espíritos se encontra no livro Os Espíritos, no seguinte trecho, onde se pergunta aos espíritos sobre... Essa aqui é clássica, né? Sobre a possibilidade de interferência em nossa vida cotidiana. Os espíritos, Kardec perguntou, né, se os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações. Lembra dessa resposta aí? Assustadora, né? Nesse sentido, a sua influência é maior do que supones, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Imagina, né? Mas sem dúvida, num processo reencarnatório que nós temos todo um preparo para reencarnarmos, claro, uns têm mais merecimento, né, e podem acompanhar esse preparo da sua reencarnação, outros nem tanto, outros têm às vezes uma reencarnação até compulsória, né? Mas aqueles que têm esse merecimento podem acompanhar esse processo reencarnatório. Então é toda uma preparação, né? Quando a gente fala existe o acaso, né? Não existe o acaso, né? As leis do universo nos governam, né? Tem uma passagem dos livros do André Luiz que é muito legal, que trabalha uma mulher, ela chega a visitar lá um determinado ministério onde tem os protótipos dos corpos físicos que eles vão vir a ter, né? E aí ela vê aquele corpo lá muito bem delineado para uma mulher, né? Com curvas muito bem delicadas, e ela pede, não, mas eu não quero vir assim tão bonita, né? Porque eu já tive problemas, né, em encarnações passadas, então deixa eu vir um pouquinho, né, mais fora aí, né, dos padrões, né, dos nossos padrões aí, de beleza, porque nessa parte eu não quero ter problema mais, né? Então a gente pode acompanhar, né, nesse processo reencarnatório e os espíritos que estão nos dirigindo nisso, né, nessa caminhada. E quando a gente está aqui, a gente tem o nosso mentor, a gente tem o nosso anjo de guarda que vai também nos direcionando, né? Mas como é que eu me sintonizo com ele, né? Quando eu estou nessa loucura lá fora, né, me envolvo nessa correria lá fora. Eu preciso ter esses meus momentos de oração, de sintonia, como é hoje que nós estamos aqui, né, nos proporcionando um momento aí de reflexão. E aí, o orar e vigiar, né, o assédio espiritual no trabalho do bem. Negava então que o trabalhador na seara de Jesus receba o devido amparo espiritual. Sim, né? Mas também é inegável que esteja mais propenso ao assédio dos irmãos contrários à lei de amor e caridade. Por si só, nós já reencarnamos com os nossos obsessores, né? Aqueles que, porventura, tenhamos feito algum mal, né? Temos algum resgate. Mas quando eu me torno um trabalhador também da casa espírita, e começo a exercer mediunidade com Jesus, o trabalho na lei do amor e da caridade, também tem aqueles outros espíritos, né, contrários a toda essa organização do bem, né, que entram em confronto, que tentam invadir, né, a casa espírita através, né, de espaços, de brechas que nós médios vamos deixando, né, e o caos às vezes pode se instalar. Tem um livro bem bacana que fala Aconteceu na Casa Espírita, se eu não me engano, até dessas imagens que eu trouxe aqui fala. E ele trabalha essa questão. Os livros também do Divaldo, com Manuel Filomeno de Miranda, ele trabalha muito essa questão da obsessão na casa espírita, né? Nas nossas relações como médios,
nas relações com os trabalhos que nós vamos executando na casa. Isso acaba sendo muito grave, né? Claro, vamos ter esse amparo, essa sintonia espiritual, sem dúvida. Eu tenho certeza que cada um de nós aqui deve ter mais de uma história para contar de intuição, de sintonia, né? Que os amigos espirituais nos deram, nos passaram, nos tiraram de situações difíceis, delicadas, né? Mas a gente também está mais propenso. Isso é ruim? Não, isso é bom, porque faz com que nós tenhamos pelo menos que tenhamos uma necessidade de estarmos mais atentos, mais vigilantes, porque eu sou trabalhador espírita e eu preciso estar mais atento, eu preciso estar mais vigilante, né? E vigilante com o meu pensamento, né? Orar e vigiar. Aí tem, acho que é o próximo slide aqui, uma brincadeira do André Luiz, deixa eu passar aqui, que ele fala assim, ó, quando se diz que o cristão leva à risca o ensinamento de Jesus que diz orar e vigiar, o problema é o seguinte: ele o faz à risca, mas ao contrário do que Jesus queria. Ao invés de orar por todos e vigiar a própria vida, ele ora apenas por si e vigia a vida dos outros, né? A gente acaba confundindo, né? Mas esse vigiar é que é o mais difícil, né? O orar a gente está sempre, né, tentando estar em sintonia, faz uma oração, né? Não precisa estar rezando só quando vai dormir ou quando vai acordar, né? É estar em sintonia, né? É estar conversando, né, com Deus, com o anjo de guarda, com o mentor, estar em sintonia com a natureza. Isso já é algo também que nos coloca, né, nessa harmonia. E é engraçado, quando a gente vive essa correria do dia a dia, a gente não percebe algumas coisas, né? Mas a gente perde a capacidade de estar nessa sintonia. Por exemplo, às vezes a gente está nessa correria do dia a dia, a gente não percebe detalhes de uma rua, detalhes de pássaros, de árvores, a gente vai perdendo essa sensibilidade, né? E quando a gente para um pouquinho, hoje eu vou sair para caminhar e vou olhar as coisas, né? Não no automático, no mecânico. E a gente vai perceber coisas que a gente não tinha nem percebido que tinha na nossa rua, ou próximo, né, da redondeza. Isso é bem interessante, né? Então essa capacidade nossa aí de vigiar. Deixa eu voltar aqui. Aqui da Sueli Schwebert, que ela diz assim, ó: para os indivíduos espiritualizados que já despertaram para uma realidade transcendental, orar não é um ato, sim uma atitude. Orar seria como a respiração da alma. Bonito, né, essa frase. Seria o ser humano consciente de sua essência espiritual buscando a comunhão com o Pai. Chico Xavier. Uma historinha do Chico aí para nós. No início, então, da atividade mediúnica de Chico, né, Emmanuel lhe perguntou se ele estava realmente disposto a dedicar-se à tarefa que lhe era atribuída. Emmanuel falava em 30 livros. Só que para começar, né, só que foram mais de 450 livros aí de psicografia do Chico. Chico temia não estar à altura do compromisso. Também receava ser abordado pelos bons, ser abandonado pelos bons espíritos. Isso que o Chico temia, todos nós passamos por isso, né? Quando a gente é convidado para um trabalho, para a casa espírita, a gente sempre diz assim, acho que eu não estou preparado, né? Mas é aquilo, né? Chegou para mim o convite, é porque eu estou preparado. O trabalho só chega para o trabalhador quando o trabalhador ele está em condições para isso, né? Lembro que quando eu entrei na casa aqui, eu sempre, no curso de palestrante é engraçado, que a gente fazia, estava no dedo, né? E a gente comentava que para as palestras sempre é bom não contar algumas histórias pessoais, né? Mas a gente vai ficando velho, né? E aí vão tendo histórias pessoais, né, para contar importantes, né, da nossa vida, da nossa caminhada. Então eu não consigo me furtar de começar a contar um pouco também da minha história para ilustrar. Mas quando eu entrei na casa com 16 anos e tal, né, vindo pela dor, pelo sofrimento, encontrei na doutrina espírita a base, o entendimento para compreender porque que eu, com 16 anos eu tinha que perder minha mãe e tal, por erro médico, tinha que ficar sozinho, filho único e tal, uma dificuldade. Porque era o momento, né? Eu tinha que passar por isso, eu tinha que vivenciar isso, tinha que amadurecer, era o momento dela também, era um aprendizado, né? E aí mergulhei na doutrina espírita. E aí fiquei o ano inteiro fazendo evangelização e recebendo, né, informações e lendo, né, recebendo ajuda. E eu comecei a pensar, tá na hora de eu começar a me doar. Olha tudo que eu estou recebendo nessa casa. Eu vinha para cá, eu não tinha vontade de sair, né? Eu saía da evangelização, eu ficava torcendo para chegar o próximo sábado para ter evangelização de novo.
E aí eu pensei, tá na hora de eu fazer alguma coisa. E aí me veio um convite. Na época tinha um trabalhinho de aula de informática para as crianças do morro, que vinham até aqui, era no sábado, do meio-dia, da 1 às 2, acho que era mais ou menos esse horário. E eles vinham para cá, a gente ensinava informática, mas eu não sabia nada, né? E eu pensei assim, mas será, né? Mas eu não manjo muito disso. Era adolescente também, mas eu não manjava muito desse negócio aí de computação e tal. E aí eu pensei, não, mas eu vou ir, alguma coisa eu vou ajudar, né? E realmente tinha uns lá que sabiam mais que eu, bem mais que eu. E aí eu perguntei para uma das inúmeras mãezinhas aí que eu tinha aqui na casa, perguntei, mas fiquei aflito com aquilo, né? Eu não me sentia preparado, né? Mas eu vou ajudar eles e não me sentia. E aí a tia me falou assim, mas meu filho, veja bem, o principal é a tua disposição para o trabalho, né? O teu exemplo de tu estar ali com eles todo sábado, né? Motivando eles ao aprendizado, né? Tu é jovem como eles, né? Isso é importante, né? Para fazer um sentido para eles, né? E tu vai ser um exemplo, né? Tu não precisa dominar todo aquele conteúdo, né? E aí eu fiquei feliz, né? Então tá bom, era isso que eu precisava ouvir. E aí eu continuei naquele trabalhinho, aí foram vindo outros convites, né? Aí foram vindo convites aí pra tribuna jovem, que o Dani fez, né? Um convite para nós, aí os jovens que tinham evangelização começaram a fazer o cursinho da tribuna e tal, e foi fantástico. Aí foram vindo outros convites, a gente foi indo, foi aceitando, né? Mas sempre isso, né? A gente sempre chega o convite, a gente acha que não está preparado, né? E às vezes isso é uma fuga nossa. Às vezes a gente pensa, não, mas aí quando eu resolver tal demanda, aí eu vou estar preparado, né? Agora meu trabalho está muito apertado, não posso, né? E assim a gente vai postergando. Quando vê, desencarna, né? E deixa para a próxima encarnação para trabalhar na casa espírita. E isso é muito comum, né? Nós vamos postergando. O que é o necessário, né, para o trabalhador espírita, né? Ninguém disse para nós que nós teríamos que ser perfeitos, né, para trabalharmos com Jesus, mas sim que teríamos que ter o quê? Disponibilidade, amor, né? E o que o Emmanuel disse para o Chico? Lembram? O que o Emmanuel disse? O que tu ia precisar, né? Emmanuel lhe perguntou que isso não aconteceria desde que ele se dedicasse ao trabalho, ao estudo, ao esforço no bem. E Emmanuel propôs a Chico 3 pontos cruciais para o bom desempenho da tarefa. Lembram? 3 pontos. O primeiro era a disciplina, o segundo era a disciplina e o terceiro era a disciplina também. Claro, esse aí eram os atributos aí que o Emmanuel não entendeu que seriam importantes para o Chico, né? Mas sem dúvida, cabe para nós também muitos outros, né? Para sermos. Mas a gente sempre cai nisso, né? Num auto-boicote. Não, eu não estou preparado, eu não tenho condições ainda de participar do trabalho, eu brigo, né, lá em casa, às vezes eu não sou um bom pai, não sou uma boa mãe, não sou um bom esposo, né? A gente vai colocando empecilhos, né, como se isso fosse um empecilho para eu trabalhar na casa espírita, para fazer um trabalho voluntário, para me dedicar. Isso não é um empecilho. Justamente o trabalho vai ser a nossa cura, quem sabe, né? Para resolver aquela situação lá fora, aquela dificuldade, para trabalhar com o nosso conflito. O trabalho, ele é renovador, né? O trabalho nos cura. Vamos avançando. Só uma imagem aí, né? Aqui, seguindo, né, algumas orientações para essa mediunidade com Jesus, para a gente ter êxito, né? Culto no Evangelho do Lar, né, pessoal? A gente sempre fala, né? Isso é imprescindível, né? Principalmente para o trabalhador espírita, né? Hoje nós estamos aqui, os espíritos estão aqui se acercando de cada um de nós, né, trabalhando as nossas questões, mas quando a gente faz o culto no Evangelho no lar, são os espíritos que vão até a nossa casa, né, fluidificar a nossa água, fluidificar os alimentos, fazer uma limpeza da psicosfera do nosso lar. Então, o Evangelho no lar, fundamental. Boas leituras, né? Sempre estarmos com algum livro de cabeceira de cama, sempre estarmos com algum livro espírita, né? Ou o Evangelho, fazendo uma pequena leitura, o livro dos Espíritos, né? Prece, meditação, participar dos grupos de estudo. E hoje nós conversávamos no nosso grupo com os jovens à tarde, né? A importância da continuidade, né? Continuidade
nos grupos, continuidade naquilo que nós estamos iniciando. Muitas vezes a gente encontra o primeiro empecilho e as coisas já se vão e a gente não avança mais. Né? E nós percebemos muito isso, né? Pessoas que chegam na casa, não só na nossa, mas em outras casas também, com vontade, com ânimo, assumem tarefas, daqui a pouco, né, a coisa vai indo e se vai. Claro que nós vamos, à medida do tempo, tendo fases na vida. Né? Algumas fases nos obrigam a nos dedicarmos um pouco mais para a família, um pouco mais para o trabalho. Né? Tem fases que a gente vai ter mais disponibilidade para a casa espírita, mas o importante nisso tudo é a gente nunca se desvincular do trabalho. Né? Nunca se desvincular. Pelo menos um dia na semana, pelo menos um trabalho eu mantenho. Né? Eu deixo esse cordão umbilical aí ligado. Porque se eu cortar, é muito difícil de retomar. Provavelmente alguns de vocês talvez já tenham tido algum afastamento maior, vão testemunhar o como é difícil o retorno quando a gente se afasta total. Fica muito mais difícil. Né? Então, como é importante a continuidade. E às vezes essa continuidade a gente pode pensar, e aí numa forma de auto-boicote, né? Mas esse trabalhinho, mas será que eu estou fazendo bem? Será que está certo? Eu estou tantos anos já trabalhando, é sempre a mesma coisa. Mas eu não vejo mais uma resposta, eu não vejo mais se isso realmente está avançando. A gente começa a se colocar questionamentos, né? E aí vem o orar e vigiar de novo. Né? O trabalho com Jesus, a mediunidade com Jesus é continuidade. É continuidade. Às vezes a gente se questiona muito e não é bom. Né? Trabalho é continuidade. Eu estou lá no Trabalhinho do Passe já há tantos anos. A gente estava contabilizando quanto tempo a gente está nesse grupinho ali já com os jovens ali, todo sábado, né? Nas 12h30, 13h30, já estamos há mais de 8 anos ali. Claro, muitos foram embora, né? Mas alguns ainda permanecem ali conosco. Então, como é importante essa continuidade quando nós estamos na casa? Claro, respeitando também essa questão, né, das prioridades que temos na vida, mas não deixando cortar esse fiozinho, esse cordão umbilical. Reduzimos os trabalhos, mas não cortamos todos. Né? Acho isso muito importante. Então aqui, né, como vamos saber se estamos nesse caminho certo, né, dos nossos trabalhos, da nossa dedicação. Isso aqui é fantástico, né? No Evangelho segundo o Espiritismo lá. Então, como que nós vamos fazer, né, saber se estamos nesse caminho? Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Né? Então, retomando aquela questão, né, do trabalho, eu não sei se estou preparado. Não, eu estou preparado. O trabalho chegou, eu estou. Né? Ninguém nos disse, se fosse necessário para trabalhar na casa espírita, para fazer uma palestra que hoje é a perfeição, nós não teríamos as casas espíritas abertas. Não teríamos trabalhadores, não é essa a exigência. A exigência seria essa, né? O esforço que nós estamos fazendo, e nós travamos essa luta, não é? Conosco, para a nossa reforma íntima. Estamos sempre travando. Vamos lá. Então, o homem que trabalha seriamente pelo seu próprio aperfeiçoamento assegura a sua felicidade desde essa vida. Além da satisfação de sua consciência, isenta-se das misérias, materiais e morais, que são a consequência inevitável de suas imperfeições. Terá calma porque as vicissitudes não farão senão de leve roçal. Terá saúde porque não usará o seu corpo para os excessos. Será rico porque se é sempre rico quando se sabe contentar-se com o necessário. Terá a paz da alma porque não terá necessidades fictícias. Não será mais atormentado pela sede das honras e do supérfluo, pela febre da ambição, da inveja e do ciúme. Indulgente para com as imperfeições de ontem, dela sofrerá menos. Excitarão a sua piedade e não a sua cólera. Evitando tudo o que pode prejudicar o seu próximo, em palavras e em ações, procurando ao contrário, tudo o que pode ser útil e agradável aos outros, ninguém sofrerá por seu contato. Esse é o livro aí, Obras Póstumas, Allan Kardec. É quase um roteiro, né? E justificando por que é importante eu estar na casa espírita, por que é importante eu estar exercitando a mediunidade aqui. A gente brinca, né? Se nós passarmos talvez uma vida toda dedicados ao bem, dedicados a um trabalho, dedicados, vinculados a uma casa espírita, né? Provavelmente a gente vai economizar aí, no mínimo umas 10 encarnações. Por quê? Porque o trabalho nos força aquela mudança ali que nós vimos. O trabalho nos força a olharmos para nós. Estarmos vinculados na casa nos força a olharmos as nossas sombras, a trabalharmos elas, as nossas más inclinações.
Estarmos aqui nos força. Eu participar de um trabalho, do passe, eu coordenar um trabalho, eu ficar lá na porta, aguardando o pessoal chegar, tudo isso me força a mudança. Porque a gente sente essa exigência, que ela é nossa, mas a gente sente que para aumentarmos essa sintonia com a espiritualidade, para sermos boas ferramentas, a gente precisa lapidar, precisamos nos lapidar. Então, uma encarnação, exercendo a nossa mediunidade com Jesus, sem dúvida é uma oportunidade de crescimento muito grande para nós, de evolução. Aqui tem um videozinho, vou passar para nós de 3 minutos. Deixa eu ver se ele vai sair aqui. Eu botei lá no YouTube também. Farol da responsabilidade. Vou apagar aqui só para gente assistir. Passar ali também. Eu vou deixar aqui, que é o nosso próximo. O que acharam do videozinho? Dá pra trabalhar várias coisas ali, né? A união. O que mais? Podem falar. A responsabilidade do trabalho assumido, né? Generosidade. E a gente pensa em momentos, né, que nós não estamos sendo cuidados, né, que está tudo perdido. Ele era o responsável pelo farol, quebrou o farol e agora, né? Ele era o responsável por iluminar. Ele ainda visualiza que está vindo um barco, esse barco vai se chocar e ele vai ser responsável talvez pela morte
de muitas pessoas. No primeiro momento a gente percebe que ele não tem, talvez, muita intimidade com aquelas pessoas lá que estariam se reunindo numa festa, enfim. Mas aí ele fica desesperado, e agora o que eu faço? Quando ele vê, a ajuda chega. Aí cada um traz lá uma luzinha, ilumina e o barquinho não se choca. Isso acontece nas nossas vidas, e às vezes sem que a gente perceba. Às vezes são amigos espirituais que chegam num momento propício. Quantas situações, quem sabe, são retiradas do nosso caminho, a gente nem fica sabendo. Então, nós temos sempre, esses irmãos aí vigilantes por nós nos momentos difíceis, sempre a nos guiar aí. E agora, pessoal, o gigante deitado, Jerônimo Mendonça. Alguém já ouviu falar dele? Sim? Ele foi a minha inspiração, para essa palestra, de mediunidade com Jesus. Ele é um exemplo aí, Eu vou passar aqui para mostrar um pouquinho da história dele, Ele nasceu aí em novembro de 39, em Ituiutaba, Minas Gerais. Desencarnou em 26 de novembro de 89, por insuficiência cardiovascular. A doença que ele tinha era artrite reumatoide. Aos 18 anos ele começou com dores fortes nas juntas e já ficou impossibilitado em cadeira de rodas. Logo em seguida em uma cama ortopédica, ficando totalmente paralítico sem mover nem o pescoço. E ainda aos 30 anos ficou completamente cego. E ele conheceu o Chico, se tornou espírita na época, e ele começou a percorrer o Brasil inteiro, fazendo palestras. E ele ia numa maca, e fazia palestras em todo o Brasil. Ele ganhou uma Kombi numa época também, ele ia numa Kombi, onde cabia essa maca aí dele. E ele tem várias histórias aí, eu vou contar umas para nós aí. Então, com dores no corpo, dores terríveis no peito, ele necessitava até de quilos de peso de areia para aliviar a dor. Ele conseguiu viver ainda 50 anos, resignado, sereno e muito humorado. Transformou seu leito em uma tribuna ambulante. Foi o gigante no exemplo, o gigante no testemunho, no bem, na fé, na coragem, na resignação. Aqui é interessante, não sabemos se tem um livro que conta a biografia, a história dele, Esse livro é muito legal. Aí diz assim o autor lá que não sabemos se reencarnou como espírita calceta do passado, tendo na dor a oportunidade de um resgate, como ele humildemente colocava-se como missionário do Cristo na exemplificação da resignação ante o sofrimento. Essa história aqui é muito emocionante. Essa história aqui em meados de 60, quando ele ainda enxergava. Jerônimo então quase desencarnou de uma hemorragia acentuada das vias urinárias. E o médico disse que não tinha mais solução alguma. E aí os amigos e ele perguntaram, não, então vamos levar ele até Uberaba lá, porque ele quer se despedir do Chico. E aí, só que não tinha o que fazer, tinha que ser de avião, aí conseguiram com um amigo que tinha um avião e levaram ele. Quando ele chegou lá para ver o Chico, o lençol que cobria ele já estava completamente ensanguentado. E realmente ele ia desencarnar, era questão de horas, ele foi para lá só para se despedir. E o Chico estava num trabalho, quando retornou, aí encontrou ele. E aí o Chico falou assim, para não perder nada, eu vou fazer a leitura. Olha só quem está nos visitando, Jerônimo, está aparecendo uma rosa vermelha. Estava cheia de sangue, Vamos todos dar um beijo nessa rosa, mas com muito cuidado para ela não se despetelar. Um a um os companheiros passavam, então ele dava um suave beijo no rosto. Ele sentia a vibração de energia fluídica que recebia em cada beijo. Finalmente Chico deu-lhe um beijo, colocando a mão no seu abdômen e assim permanecendo por alguns minutos. Era a sensação de um choque de alta voltagem, saindo da mão de Chico, o que Jerônimo percebeu, e a hemorragia parou naquele momento. Ele que fraco havia ido ali se despedir para desencarnar. E aí acabou fazendo a explanação evangélica. O Chico mandou ele fazer ainda a tribuna lá da casa. E aí o Chico explicou para ele o que estava acontecendo com ele. Se ele sabia por que daquela hemorragia. Ele disse, não sei, Chico. E aí o Chico falou para ele, foi porque você aceitou o coitadinho. Olhem só.
Coitadinho do Jerônimo, coitadinho. Você desenvolveu a autopiedade. Começou a ter dó de você mesmo. Isso gerou um processo aí autodestrutivo nele. Né? Seu pensamento negativo fluidicamente interferiu no seu corpo físico, gerando a lesão. Doravante, Jerônimo, vença o coitadinho. Tenha bom ânimo, alegre-se, cante, brinque, para que os outros não sintam piedade de você. Jerônimo sobreviveu mais quase 30 anos após essa hemorragia e venceu o coitadinho. Né? Aqui é uma foto do Jerônimo na maca, fazendo palestra. Né? Aqui é o peso de areia aí de 30 quilos que ele colocava, que não sei porquê, mas aliviava a dor no peito dele. E aqui é muito engraçado essa frase que o Jerônimo diz. Ele diz assim, ó, não existe obsessor que resista ao trabalho. Quando estivermos para cair em desespero, por qualquer motivo, o remédio é trabalhar mais, que o obsessor não nos pega. Ele era muito bem-humorado. Então o exercício da mediunidade com Jesus, isto é, na perfeita aplicação dos seus valores a benefício da criatura, em nome da caridade, é que o ser atinge a plenitude das suas funções e faculdades, convertendo-se em celeiro de bênçãos, semeador da saúde espiritual e da paz, nos diversos terrenos da vida humana. Livro aí da Joana. E eu vou finalizar a palestra, a nossa fala aqui, pessoal, com um trecho final da palestra do Jerônimo, para nós, vou botar ali no YouTube, ali, que é fantástico, tá? Que tem tudo a ver aí com o que nós estamos conversando. Deixa eu só pegar aqui. Aqui, a partir do 42. São 6 minutinhos. Com 45. Então, passei. Chico nos perguntou como vai, meu filho. Eu, bem, Chico. Como vai, meu filho? Mais ou menos. E por que foi com você? Chico, médico, eu estou viajando no meu atestado de óbito. Meu coração está por um fio. Ele sorriu e disse, benditos fios. Existe fio de nylon, fio de aço. Porque o Emmanuel está nos dizendo que o trabalho no bem engrossa o fio. Por isso que às vezes o cidadão já era para partir, mas está com um fio grosso ainda. Parece teimosos, mas é o bem. É o trabalho no bem que nos sustenta o fio. Então, para despedi-lo, disse, Chico, muita paz. Ele falou, Costos V. Muita paz. Mais serviço. Então, que alegria para nós, dentro do ambiente espírita, a bênção desta fé que nos encoraja, esta fé que nos anima, esta fé que nos impele para frente, que nos dá a alegria de viver e o privilégio de servir. Esta fé que nos libertou do medo da morte e mostra que morte é vida. E eu me lembro de uma trova do Cornélio Pires que diz assim, no túmulo de João de Souza, li a seguinte inscrição, no túmulo de João de Souza, aqui finalmente descansa quem nunca fez outra coisa. Então, queridos, vamos trabalhar, vamos aproveitar o restinho da reencarnação. Minha mãe é uma mulher analfabeta de 82 anos, mas de espírito muito inteligente. Ela chegou perto de mim e disse, você vai viajar outra vez? Eu falei, vou. Meu filho, eu não entendo. Eu estou quase acreditando nesta reencarnação que você tanto fala. Falei, por quê, mãe? Eu não tenho 9 filhos. Falei, tenho.
Dos 9, você não é o único paralítico, por isso sou. Pois é o único que não para em casa. Falei, mãe, mas eu não posso ser paralítico da alma. Paralítico do corpo é uma coisa, mas a mais terrível paralisia é da alma. É a alma que se sente inútil dentro da vida, impossibilitada de sorrir, de cantar, de amar, de falar o nome de Deus, de abençoar a cada coração. Então eu não posso me deter nas limitações do corpo, porque o corpo é uma veste que se desgasta. Mas nós somos cidadãos das estrelas, espíritos imortais. É a maior dádiva do Espiritismo. Então, companheiros, o próprio guarda de trânsito reconhece isto. Abriu a 130, ele parou e falou assim: o senhor está a 130 nesse carro. E o guarda disse: olha o rapaz da cama. O guarda faz 18 anos que esse moço passa lá, pra cá, pra lá, pra cá. Então nós viemos felizes a Maringá para trazer esse abraço espírita, esta fraternidade espírita, esta mensagem espírita de mais trabalho, de mais amor, de mais alegria no viver, porque o espírita tem que ter alegria de viver, porque Jair Presente diz: espírita de caraceia da zebra. Então nós temos de mostrar o nosso contentamento dentro da reencarnação e trabalharmos um tanto mais, porque amanhã, meus irmãos, nós achamos que estamos preparados para partir. Mas eu vou contar um fato rápido para vocês. Numa madrugada, os espíritos chegaram para me fazer uma visita. Um me levantou o pé esquerdo e eu fiz uma Ave Maria que nunca tinha rezado no mundo com tanta fé, porque achei que era desencarnação. Levantou o pé direito, eu dou: Jesus, eu não trabalhei em nada, me ajuda. As mãos dos espíritos vieram no peito, me fizeram massagem no coração. Eu estou: mãe, me perdoa se não fui um bom filho, me ajuda. Aí o espírito chegou no meu ouvido e falou assim: tranquiliza-te, é uma recalchutagem. Então, gente, a gente tem que trabalhar muito. Porque se 60 anos de Chico foi 6 minutos, como nós estamos? Então vamos trabalhar. Porque, como afirmou o médium de Pedro Leopoldo: meu filho, quem não trabalha dá trabalho. Então vamos trabalhar. E o Evangelho é um convite vivo de oportunidades, para que todos nós, espíritas hoje e amanhã, sejamos os trabalhadores conscientes de nossas responsabilidades, porque tudo passa, menos o tesouro das horas perdidas. Que o Senhor nos abençoe. Lindo, né, essa mensagem do Jerônimo, né? Maior exemplo, né, maior motivação para nós, né, no nosso trabalho, quando a gente está lá desanimado, né, tá triste, tá chateado, né? Imagina as condições, né, que ele se encontrava, e sempre trabalhando, e sempre muito bem humorado, né, sempre com muita alegria, né? Olha o tema da palestra dele, né? Alegria de viver. Né? Às vezes até no trabalho espírita a gente vai entrando no automático, né? E vai perdendo essa alegria, né, no dia a dia. Então é fantástico, né, esse exemplo dele aí, essa mediunidade com Jesus, né, com alegria. E esse recado que ele dá, né, mais trabalho. Mas eu não estou bem, mas eu estou com mais trabalho. Né? Quando eu penso em desanimar, eu penso em parar, mais trabalho. É aí que está a nossa cura. Né? Obrigado aí pela atenção. Obrigado. Bom, eu agradeço. Obrigado. Parabéns. Te agradeço
ele precisa uma monitoria justamente o que a gente falou hoje. Ele é um problema bem sério, só me deu incentivo. Segunda-feira, cada vez mais, com mais vontade no trabalho, no estudo, o desejo sincero de avançar. Como Jesus, obrigado por isso, pessoalmente. Obrigado a todos os corajosos dos dois lados da vida, que conosco aqui se encontram, mais esse trabalhinho, essa palestra mensal. E nós vamos então concluir a nossa atividade fazendo de forma muito respeitosa, como sempre, e agradecida, a nossa oração final. Obrigado à presença de todos, dos dois lados da vida. Vamos pedir ao nosso irmão Maurício que faça a nossa conclusão na noite de hoje. Agradecendo a Deus, a Jesus, essa corrente amiga de Dr. Bezerra de Menezes, que nos concede esse espaço, a sua casa, nossa querida união, podermos estarmos aqui congregando essas mensagens de Jesus, essas mensagens desses Espíritos tão iluminados, que esses irmãos nunca nos faltem nesse caminho, que sempre tenhamos esses Espíritos de luz, como Jerônimo Mendonça, como Chico Xavier, como Divaldo Pereira Franco, que tenhamos sempre esses Espíritos iluminados, que nos dão tanta força, com as suas mensagens, com as suas palavras, com os seus ensinamentos. E que possamos sempre ter a consciência da importância deste trabalho com Jesus, da importância de seguirmos o que planejamos, o que programamos antes de reencarnar. O trabalho nunca nos faltará, o auxílio nunca nos faltará, e que tenhamos sempre bom ânimo e alegria nas nossas tarefas, na nossa jornada evolutiva, que possamos nessa noite ter recebido essas bênçãos, essas boas vibrações, e que possamos levar elas para dentro do nosso lar, estender a todos aqueles que fazem parte da nossa vida. E é com muita gratidão a essa equipe espiritual, a esses amigos, departamento doutrinário, nós damos por encerrado as atividades da noite de hoje. Obrigado, bom retorno aos lares, muita paz. Valeu, obrigado. Ótimo. Muito obrigada. Tudo bem? Tudo bem? Segue firme no grupinho? Foi forte. Até a tarde. Obrigado, boa noite. Ah, sim. Obrigado, boa noite. Tchau, tudo bom. Só uma vez o vídeo dele, nós, né? É muito bom, né? Se eu tiver coragem, Passou uma vez num trabalho de quarta, né?